O Corel tem alguns comandos quando a gente precisa modificar alguns objetos quando eles estiverem sobrepostos. Quando você selecionar, por exemplo, dois objetos sobrepostos, algumas opções vão aparecer na sua barra, começando por soldar. A seguir, nós vamos ver o aparar, intersecção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e criar um limite. Então, vamos visualizar o que são esses comandos e para que eles servem. Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, quando eu selecionar dois objetos e pedir para soldar, ele vai fazer com que esses objetos fiquem sendo um objeto só, com o preenchimento do objeto que estiver atrás. A nossa segunda opção é o aparar. Ele vai cortar do objeto de trás o pedaço que ele está sobreposto do primeiro. Então, ao clicar, se eu afastar um pouquinho aqui o objeto, vocês vão ver que ele cortou o que estava sobreposto. A terceira opção, a intersecção, ele vai criar um terceiro objeto do que está sobreposto dos dois objetos. Então, quando eu cliquei na intersecção, ele criou esse pedaço aqui que estava sobreposto. A quarta opção vai fazer simplificar, que na verdade é muito parecido com o aparar. Ele vai cortar o que estiver sobreposto. A outra opção, que é o frente menos verso, vai cortar, deixar aqui na frente menos aquilo que estava sobreposto com o objeto que estava atrás. Esta opção é ao contrário, é a verso menos frente. Então, vai tirar o objeto da frente, sumir com o objeto da frente e cortar no objeto de trás o que estava sobreposto. A última opção vai criar um limite, uma linha de limite desse contorno de todos os objetos selecionados. Então, ao clicar e criar um limite, vocês vão visualizar aqui um contorno. Isso é muito interessante quando você quiser colocar um contorno em um personagem. E ele não é feito somente em dois objetos. Eu posso ter mais do que 2 ou 3 objetos sobrepostos. E ele vai criar esse limite para a gente de mais objetos. Então, eu vou selecionar esses meus 3 objetos. E vou pedir para ele criar um limite. E está ali o limite que ele criou para a gente.